Eu tenho me aplicado a refletir sobre a seguinte questão nos últimos dias: como que notícias que estão acontecendo do outro lado do mundo são transmitidas a mim via internet, via redes sociais, aos meios de comunicação e acabam trazendo grandes danos à minha saúde emocional. Como que o meu corpo reage a essa notícia que nos nossos dias tem sido de uma forma muito diferente de tempos antigos? A velocidade da notícia é impressionante. Tem coisas acontecendo em guerras, em pandemias, que praticamente em tempo real chegam a nós, e como que nós estamos gerenciando e como que nós estamos lidando com toda esta notícia. Sobre isso iremos falar hoje nos 7 pilares da vida. Hoje vamos falar no pilar da vida emocional. Eu te peço, como sempre, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui. O que você acha? As notícias que estão acontecendo no outro lado do mundo têm potencial para nos trazer danos emocionais? Você acha que eu estou falando algo que tem sentido? Sim ou não? Quero saber aqui nos comentários. Ativa a notificação, fica de olho aí, porque todos os dias nós temos um vídeo novo aqui para refletir sobre algo nos 7 pilares da vida, para fortalecer os nossos pilares, a nossa base nos 7 pilares da vida. Dito isto, vamos agora refletir sobre algumas questões e nos aprofundar ao longo do vídeo. Vou falando alguns exemplos aí do nosso dia a dia que talvez você não tenha percebido, mas eu vou colocar uma luz aqui, um holofote, para você refletir. Olha só, a sobrecarga. Como o mundo global quebrou a mente local. Como assim? O que eu quero dizer com isso, né? Nós estamos sobrecarregados de informação, embriagados de informação. Como que o mundo global, né, aonde as notícias correm rapidamente, em alta velocidade, estão quebrando a nossa mente local. Porque nós temos que estar preparado até mesmo, às vezes, para lidar com as situações do nosso dia a dia, do nosso local. Entretanto, nós estamos sobrecarregados de informações globais. O que está acontecendo lá nas guerras que estão acontecendo agora, o que houve na pandemia, aquela velocidade de informação que nos deixou em desespero. Eu me lembro que eu não estava querendo ir trabalhar. Eu estava desesperado, entendeu? Só que eu percebi, eu falei, opa, eu estou ficando muito sobrecarregado com essas informações, vou dar um tempo. Eu ficava acompanhando o gráfico, eu ficava acompanhando os índices de mortes, os índices, né, da propagação da doença, e aquilo estava me fazendo mal. Eu falei, opa, eu vou parar de ficar acompanhando muito, porque eu acho que está me fazendo mal. Então é sobre isso, como que a questão, né, o mundo global está quebrando a nossa mente local. Dito isso, ó, a matemática do colapso moderno. Antes as pessoas recebiam notícias com atraso, filtradas e em menor quantidade. Hoje vivemos um experimento inédito de exposição de tempo real. O problema não é apenas a informação, né? Como assim? Eu já vou seguir aqui, ó. Preste muita atenção. Vamos colocar aqui o cenário atual, tá bom? Que está nos fazendo comentar, está nos fazendo absorver e buscar informações, que é as guerras agora, principalmente a guerra do Irã, Israel e Estados Unidos, que está tendo agora, está trazendo danos globais, sim, verdade. O petróleo está disparando, a gente está vendo aí que o negócio já está trazendo danos para nós hoje. Entretanto, tem algumas coisas acontecendo, né? A gente às vezes tem margens, às vezes tem a notícia e é um monte de notícia. Se você abre a rede social e vê, é um monte de notícia. As bombas que estão ali de alguma forma sendo usadas, né? O risco iminente de uma terceira guerra mundial. Enfim, você vê que nesse cenário caótico de guerra, a informação é muito rápida. Você sabe como é que era feito isso antigamente?
Se você pegar entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, naquela época, eh, as notícias chegavam para famílias através de telegramas, ou até mesmo a família ficava sabendo de alguma coisa, de soldados, eu falo família de soldados, só através da rádio, dos meios de comunicações. Para você ficar sabendo uma notícia real de um ente querido que estava lá do outro lado na guerra, demorava meses. E muitas das vezes, por controle, que é claro que isso não é uma coisa boa, mas por controle, por manipulação estatal ou midiática, a informação chegava incompleta, chegava ali filtrada, né? Escondia-se muito das questões ali da notícia. Enfim, antigamente, a notícia chegava ali por partes, chegava ali, e quando chegava, tinha situações que nem chegava a notícia. Você imagina num tempo aonde você, para poder ter a consciência, saber o que está acontecendo, se demorava semanas e meses, comparado com hoje, que tem muitas vezes notícias ao vivo. A pessoa está ali com o celular gravando ao vivo os ataques. Tá entendendo? Tem fóruns aí de notícias, tem influenciadores, tem ali repórteres que estão em tempo real trazendo notícias. Toda hora você tem aquela enxurrada de notícias. E como que o nosso cérebro está sabendo lidar com isso? Ou não está sabendo lidar com isso? É sobre isso que eu quero chamar a sua atenção. As coisas estão diferentes. Nós estamos num cenário totalmente diferente. E nós temos que falar sobre isso, o como que isso está deixando você preocupado, hiper preocupado. E eu aqui quero só colocar um holofote. Toma cuidado, para você não ficar sobrecarregado e chegar num colapso mental por conta de tudo isso. Então, ó, o problema não é só a informação, o problema é isso aqui, ó. A velocidade extrema mais o volume massivo mais a carga emocional crua, ainda mais somado aqui com a desinformação. Isso tudo aqui, ó, tá gerando uma sobrecarga emocional, sabe? Ansiedade, medo constante, sensação de insegurança, desânimo. Ah, eu fico profundamente desanimado porque o mundo tá um caos. O mundo, o negócio tá feio mesmo. Só que assim, ó, a velocidade da informação tá tão intensa que você não consegue digerir o que está chegando. O volume é muita informação. É informação na TV, é informação na rede social, é informação pessoal comentando no boca a boca. E você às vezes não vai saber lidar com isso. Nós não temos um cérebro com maturidade para poder lidar com tudo isso. Aí a carga emocional crua. Como assim? Você ainda vê veículos de notícia que fica com sensacionalismo, aonde você quer vender a informação. Então vamos falar mais sobre isso. E ainda tem essa parte aqui, ó, a desinformação, né? Se você quer de alguma forma saber o que está acontecendo, gente, pelo amor de Deus, não fica aí em lugares aonde eles querem vender a informação ou a desinformação e fica ali plantando o caos para você. O caos está realmente, mas pela misericórdia de Deus aqui, infelizmente para quem está na Europa, né? Porque lá é o palco de tudo isso principal. Nós aqui estamos tendo danos colaterais, mas não estamos ali fisicamente vendo bombas. Pelo menos não é o nosso cenário. E dificilmente isso vai chegar aqui. Pode chegar? Pode chegar. Pode chegar. Mas, historicamente, nunca foi um grande palco de guerra aqui na América do Sul. Entendeu? Então, nós temos que saber lidar com isso aqui, porque nós estamos sofrendo uma sobrecarga emocional. Aqui, ó, o nosso cérebro não foi projetado para o mundo atual. Como assim, ó? Você vê aqui o design ancestral e o moderno, né? O ambiente moderno. A ameaça, qual que é a ameaça que tinha antigamente? Era uma ameaça local e imediata. Por exemplo, perigo na aldeia. Você vê ali no tempo dos caçadores-coletores, nos tempos aí antigos aí, né? Onde foi a formação mesmo aí do cérebro humano. O ser humano tinha que lidar com o perigo de um animal feroz,
né? Uma tribo que estava se deslocando e se chocava com a nossa tribo ali, e como tinha escassez de comida, acabava tendo combate, você tinha que proteger a família. Era esse tipo de problema, local. Não tinha informação do que estava acontecendo do outro lado, né? Aí, no ambiente moderno, qual que é a ameaça? É uma ameaça o quê? Global e constante. Por exemplo, guerras em outros países, crises mundiais. Então, o nosso cérebro tem que lidar com informação global e constante, né? A gente vê aí, de repente, né, tinha conflitos? Tinha, a gente teve muitos conflitos aí nas últimas 2 décadas. Entretanto, nada na proporção que tivemos quando estourou ali, em 2022, né? É, o conflito de Ucrânia e Rússia. Né? Foi um choque, nossa, nos tempos de hoje, no século XXI, guerras nessa proporção, né? Quantas pessoas estão morrendo. E a gente está sofrendo danos emocionais por conta de guerras que estão do outro lado. A gente, no mínimo, dedica energia emocional e tempo para falar sobre isso. Tá entendendo? E agora você vê esse conflito agora, né, nos Estados Unidos, né? Estados Unidos e Israel contra Irã. Quanto de dano está trazendo para a gente colateral, mas também emocional, né? Onde a gente acaba querendo ficar desanimado, né? Com o espírito abatido por conta do que está acontecendo. Aí aqui, ó, nosso cérebro não foi projetado para lidar com isso, ó, com esse mundo atual. Ó, qual que é a reação? A ação física necessária para a sobrevivência. Os nossos ancestrais, diante da ameaça, a reação era uma ação física necessária para a sobrevivência. Eles agiam no enfrenta ou foge, tá entendendo? Né? O nosso cérebro tinha que reagir a isso. E aí, no dia de hoje, qual que é a reação? Irrelevância para a sobrevivência, né? Não tem relevância. É irrelevante para a sobrevivência direta, né? Física direta. Mas impossibilita de agir. A gente fica com aquele sentimento de que a gente não consegue fazer nada. A gente fica com as mãos atadas, né? Aí, qual que era a frequência desses eventos antigos? Era uma frequência rara e era episódica, né? Era um episódio. Qual que é a frequência que nós temos hoje? Centenas de notificações por dia. Então, centenas de notificações por dia de notícias fazem que o nosso cérebro pense que ele está vivendo numa floresta com uma reação iminente, aonde o nosso cérebro fica ali constantemente no foge ou enfrenta, luta ou foge. Ó, o cérebro interpreta tudo como isso é uma ameaça. O resultado é um estado constante de alerta. Tá entendendo? Quando a gente fica consumindo, pessoal, vocês estão achando que tá fazendo sentido o que eu tô falando? Que eu tô construindo aqui? Quando a gente fica recebendo essa quantidade de notícia, é que nem você ficar aí assistindo Cidade Alerta. No seu cérebro, isso aqui, a neurociência fala que o seu cérebro fica reagindo, como se você estivesse na situação. É por isso que você fica revoltado. Você gasta energia emocional vendo esse tipo de programa e esse tipo de notícia. O nosso cérebro não foi projetado para isso. Constante notícia de sensacionalismo e notícia até mesmo de coisas ruins. E o seu cérebro fica reagindo como se estivesse no local, como se estivesse vivenciando isso. E ele fica produzindo, né, até mesmo substâncias no seu corpo para que você possa enfrentar ou correr. Então, nós precisamos falar sobre isso. A ilusão perigosa da proximidade, ó. O cérebro humano não diferencia bem o que é um perigo real do que é um perigo digital distante. Como assim, ó? Pensa comigo, ó. Você está aqui, ó, vendo ó, o seu cérebro aqui, você está aqui vendo o celular. Vendo aqui, ó, o evento físico ocorre do outro lado do mundo, a 8.000 quilômetros de distância, né? A 8.000 quilômetros de distância, você fica sabendo aqui, ó, ocorreu aqui. Aí a notícia vai vir até você através do celular, que está a 30 centímetros de distância.
Ó, seu sistema nervoso registra a ameaça a 30 centímetros de distância. Você tá aqui, ó. Você tá aqui, ó, olhando o celular, a 30 centímetros de distância. Aí o que o seu cérebro vai entender? Ó, vídeos ao vivo, relatos em primeira pessoa e imagens fortes são projetadas a 30 centímetros dos seus olhos. O seu cérebro, ele não sabe diferenciar que isso está acontecendo do outro lado do mundo. Ele está reagindo como se tudo que você está vendo esteja acontecendo na sua frente. E os danos emocionais que vão ser gerados pelas imagens vão ser gerados como se você estivesse lá, do outro lado do mundo, a 8.000 quilômetros de distância. Já parou para pensar nisso? O seu cérebro não consegue diferenciar. E isso daqui você pode pesquisar, né? É científico. O seu cérebro vai reagir conforme aquilo que você vê, conforme o estímulo que está diante dos seus olhos. Agora aqui, ó, a armadilha algorítmica. Viés de negatividade, né? O cérebro, ele presta mais atenção no que é negativo para garantir a sobrevivência. É que nem aquele papo que a gente tem. Você viveu 1000 coisas maravilhosas. Aí, de repente, uma coisa negativa, num relacionamento, né? Ela vai lá e meio que afoga tudo que você viveu de bom. O nosso cérebro, ele acaba fitando, né? Focando em coisas negativas porque ele quer proteger a gente. Ele quer se autoproteger. Então, é por isso que o nosso cérebro ele reage a coisas negativas. E é por isso que quem quer prender a sua atenção, ele propaga notícias negativas. Porque isso dá like, porque isso dá retenção, porque isso faz com que você doe a sua atenção e o seu tempo ao algoritmo, à rede social, à rede de notícia, à televisão. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, temos que tomar cuidado, ó. Viés de negatividade, 2º passo. Atenção repetida. Plataformas percebem que mais tragédia e medo geram mais tempo de tela. É o que eu estou dizendo, né? Isso aqui é sabido de quem quer a sua atenção, a sua retenção, né? Ali vendo na rede social. Ele sabe que se notícias negativas, fofoca, né? Desastre, acaba que chama atenção. Ou quando a gente está passando numa avenida e tem um acidente do outro lado da rua, faz trânsito dos dois lados, porque quem está na pista que nem tem um acidente, para querer ver o que estava acontecendo. O nosso cérebro reage a tudo isso. Agora aqui, ó, você vê que o negócio vai descendo o poço. Distribuição em massa. O algoritmo serve um fluxo constante de conteúdo emocionalmente pesado e opiniões conflitantes. Sabendo que isso dá like, o algoritmo ele vai propagar de uma forma mais intensa, mais massiva, conteúdos desta natureza. Agora em quarto aqui, ó, impotência. Você consome problemas que não pode controlar, resolver ou evitar. Isso aqui é terrível. Porque você fica com aquele sentimento de impotência. E isso tudo aqui, ó, vai gerar o quê? Fadiga emocional. Então, eu quero chamar sua atenção a tudo isso. Talvez não faça sentido para você. Mas se fizer, pessoal, se fizer, vamos fazer algo para driblar tudo isso. E eu quero te pedir para você deixar o like aí, ó, para poder esse vídeo ir para mais pessoas. Para poder esse vídeo aqui, de alguma forma, alcançar muito mais pessoas essa reflexão, porque eu vou estar falando para você algumas estratégias aqui para poder equilibrar tudo isso. Vamos lá. Ó, o grande desequilíbrio, aqui ó, como se fosse um globo cheio de notícia. Você está sendo exposto a problemas globais, mas possui uma capacidade emocional local. Você está sendo exposto a problemas globais, mas você só pode resolver problemas locais. Você não consegue hoje, a não ser que você queira ir lá, né? E mesmo assim não vai ter tanto poder assim, você querer ir lá guerrear, né?
você seja um cientista que vai inventar alguma coisa para acabar com uma pandemia, entendeu? Caso contrário, você não tem muito o que fazer, entendeu? Ó, o diagnóstico não é fraqueza. O problema não é você ser fraco ou incapaz. O problema é que você está sendo exposto a um nível de informação, trauma e complexidade que nenhum ser humano na história foi preparado para processar. Tá entendendo? Então, nós estamos sendo expostos a um nível de informação que nenhum ser humano na história foi capaz de processar. Talvez daqui para frente, nosso cérebro vai se adaptar e a gente vai conseguir gerenciar. E é para isso que eu estou chamando a sua atenção, né? Para que a gente possa aprender a gerenciar toda essa quantidade e também sobre a natureza da informação, que são coisas caóticas, nós podemos gerenciar, né? E eu vou falar com você sobre isso. Ó, o protocolo de higiene emocional. Nós temos que iniciar o protocolo de higiene emocional. Como reprogramar seu consumo, driblar a armadilha algorítmica e retomar o controle da sua mente. Primeira coisa, limite sua exposição diária à informação. E às vezes também desinformação, tá? Você não precisa estar atualizado o tempo todo. Informação sem limite é igual a desgaste emocional garantido. Tá entendendo? Ó, blindagem matinal, vamos lá, né? A primeira coisa, nunca consuma tragédias logo ao acordar. Nunca consuma, a gente não quer consumir tragédia, mas as informações que está acontecendo lá do outro lado do mundo das guerras aí, é tragédia. Nunca faça isso de manhã. Você está acordando, você está ativando o seu cérebro e você precisa começar o seu dia com pensamentos positivos. Comece agradecendo a Deus. Comece fazendo seus agradecimentos. Comece projetando coisas boas. Obrigado. Oh, sol, que maravilha. Ah, eu acordei hoje. Que maravilha. Isso é uma dádiva. Muita gente não acordou. Comece agradecendo. É bom demais agradecer. Aqui, ó. Outra coisa, blindagem também noturna. Desconecte, né? Desconecte-se de notícias antes de dormir. Não fica consumindo notícias antes de dormir, não, porque uma que antes de dormir não é bom nem estar com tecnologia na mão, né? Para você estar preparado para a higiene mental. Às vezes você teve um dia pesado, às vezes tem, né, as questões do serviço, questões de família. Pessoal, não fique consumindo isso nem ao dormir, nem ao acordar. Aqui, ó, defina um horário estrito, né? Defina um horário específico para ver notícias. Exemplo, apenas uma hora no dia você pega ali, ó. Pega ali, quer ver a notícia, dá uma pesquisada na hora do almoço, né? Para dar uma distraída às vezes, né? Se você não está no modo aprendizado, né? Que aproveitar até mesmo as janelas que você tem para poder aprender algo novo, né? Vamos lá. Não fica vendo isso aí o dia todo, não. Porque se você ficar correndo atrás de ver desastre, rapaz, mais desastre do que tem no mundo aí é muita coisa. E se você focar, isso se expande. O algoritmo, se você começar a ver vídeos sobre certo tipo de coisa, sempre vai chegar mais e mais informação sobre isso. 2. Construa um filtro de qualidade. Abandone o volume em favor da clareza. Em vez de ficar tendo um monte de conteúdo, ó, conteúdo sensacionalista, opiniões extremas, né, de meio que extremistas, né? Excesso de comentaristas, ou seja, como assim excesso de comentaristas? Não fica querendo ver notícia em todo lugar, não, sobre certo tipo de assunto. A não ser que você seja um profissional político, um profissional geopolítico, um profissional de notícias, né? Jornalista. Aí sim não tem como, né? Aí você tem que fazer. Agora, se não for, você vai aqui, ó, filtrar. Vai procurar fatos neutros. Pessoas que não têm viés, né? Não tem ideologias, mas só emite a notícia. Ó. Prefira fontes puramente informativas e neutras. Fuja de plataformas onde a notícia é desempenhada para gerar raiva ou desespero. Você já viu notícia que a pessoa ela não tem responsabilidade e compromisso por informar. Ela quer formar opinião. Então,
Quer saber de uma coisa? Fuja desse tipo de notícia, né? Procure notícias que sejam relevantes para você, que você tenha curiosidade, mas filtre. Pegue pessoas que são neutras, que não fica fazendo especulações fantasiosas, né? Conspiratórias, mas sim informe. 3. O banimento do ao vivo. Pare imediatamente de consumir conteúdos de tragédia em tempo real. Pare. Pare com isso, porque isso traz muito dano. Você não tem tempo de filtrar. Você vai reagir emocionalmente de forma terrível. Ver um evento traumático acontecendo ao vivo é um dos maiores gatilhos para o cérebro. Isso não gera empatia útil, apenas ativa um medo profundo e paralisante. Nem tudo precisa ser testemunhado. Nem tudo precisa ser testemunhado. Tem coisa que a gente não precisa ficar vendo, gente. Isso faz muito mal para o nosso corpo, porque reage fisicamente, para a nossa alma e para o nosso espírito. Isso é muito ruim. É muito ruim. Traga a sua mente de volta para o local. Como assim? Ó? Você vê aqui, ó. Troque a preocupação global paralisante pela ação local controlável. Aí você vem aqui, ó. Você aqui, ó, na sua ação local. Você vai focar na sua rotina, sua saúde física e mental, sua família, seu trabalho. Pare de ficar olhando para fora. Foque na sua rotina, na sua saúde física e mental, na sua família e no seu trabalho. Às vezes você fica tão olhando para fora e não olha para dentro. Começa ou volte a olhar para a sua ação local. Ó, preocupação global, guerras, crises sistêmicas, aquilo lá de fora, deixa para lá. Isso afeta diretamente, isso afeta diretamente minha vida agora? Se faz essa pergunta, faça essa pergunta para você. Isso está me afetando? Isso me afeta diretamente a minha vida agora? Sim. Beleza. Não. Deixa para depois. Porque não dá para a gente ficar sendo bombardeado com tanta informação traumática e com tanta desinformação. É hora da gente fazer um filtro em relação às informações. Agora 6, ó, manutenção e higiene emocional. Assim como você limpa seu corpo todos os dias, sua mente precisa de protocolos de recuperação. O que você tem que ter menos? Ó, consumo de conteúdo negativo e reativo. Aqueles consumos que te faz reagir negativamente ali, menos. Qual que tem que ser o seu foco? Presença absoluta no momento atual. Você tem que viver. A gente até falou esses dias aí sobre a família desconectada. Inclusive, vou deixar aqui no vídeo para você, no final do vídeo, vou deixar para você assistir esse vídeo. Ficou muito bom, ficou muito top. Muita gente comentou. A família desconectada, a família que não olha no olho, não vive a presença física e emocional. Nós temos que mudar isso. Foque na presença absoluta no momento atual. E o que eu preciso de mais? Ter mais silêncio intencional e desconexão. Inclusive o pessoal que faz meditação, né? É muito difícil você ficar ali sem fazer nada ali, né? No silêncio absoluto, né? Uma forma de você se conectar com você mesmo é a oração também, né? Então, é muito difícil você se concentrar, se conectar com Deus e com você mesmo. Então, você precisa de silêncio intencional e desconexão do mundo. Se conecte com você mesmo. E ação, eu preciso de até ação, atividade física ou criativas que te fortalecem no mundo real. Então é disso que a gente precisa, gente. A gente precisa fazer essa manutenção, essa higiene emocional, porque não dá mais para viver no modo, né, de notícias traumáticas. Já estou terminando. A mudança de paradigma. O modo padrão e o modo intencional. No modo padrão, reativo aos algoritmos, mergulhado em problemas incontroláveis, né, com resultado de confusão mental, ansiedade e impotência. Eu tenho que parar com esse modo padrão. E tenho que atingir um novo modo. Um modo intencional, né? Curador da própria atenção. Focado na esfera de ação direta. Para ter resultados, ó, com clareza, presença e capacidade de agir. Temos que mudar, quebrar paradigma, mudar comportamento,
Não dá mais para ficar vivendo dessa forma aí, de qualquer jeito, sendo manipulado. Mensagem final aqui pra gente aqui. Excesso de informação não te deixa mais consciente, te deixa mais ansioso. Proteja a sua mente. Volte para o local. É muito sobre isso. Eu venho refletindo sobre isso, não é de hoje também, hoje eu resolvi falar, mas tem muita coisa acontecendo longe, trazendo dano para você, te deixando em desespero, te deixando mentalmente, emocionalmente abalado. Eu sei que está acontecendo muita coisa, é a guerra lá, é o petróleo subindo, é a ameaça de greve de caminhoneiro, é o preço das coisas subindo, a gasolina subindo. Pessoal, começa a cuidar da sua casa, cuide da sua vida, vá cuidar da sua vida, tá entendendo? Eu sei que vai ter dificuldade, vai, mas que você esteja com a mente, com a saúde emocional forte, para você não ser abalado e não ficar paralisado. Última vez, deixa o like, você não deixou o like ainda. Se inscreva no canal, vocês estão assistindo o vídeo e não estão se inscrevendo. Me ajude a levar essa mensagem adiante. Se fez sentido para você, comente aqui embaixo. Se não fez sentido, eu quero saber a sua opinião. Quando você comenta, isso me ajuda também a propagar mais a minha mensagem. Até amanhã, no próximo vídeo. Todo dia estamos aqui para falar de coisa boa. Muito obrigado.